Olá, eu sou o Padre Rafael Vieira, sou padre sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, da Congregação dos Padres Deonianos. Também sou formado em Teologia, Filosofia, tenho uma pós-graduação em Logoterapia, que é uma terapia que é trabalhada através do sentido da vida. Também sou mestrando em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Ávila, na Espanha. E atualmente realizo vários trabalhos em relação à psicologia e à espiritualidade. Tem um projeto chamado Ilumine. Nesse projeto nós atendemos a muitas pessoas que têm ou já tiveram ideação suicida. Por isso o projeto se chama Ilumine, porque nasceu na tentativa de colocar ideias de luz na cabeça das pessoas, principalmente aqueles que padeciam de um sofrimento ou de um desespero existencial. Desde 2017, houve algumas pesquisas que indicaram um aumento de suicídios, principalmente no Brasil. É claro que a pandemia deixou as pessoas um pouco mais depressivas, houve um aumento na depressão. E, consequentemente, o aumento na depressão faz com que também apareça um aumento no suicídio. O aumento do suicídio é anterior à pandemia. Nós já temos percebido que a cada momento, a cada instante, principalmente no Brasil, por volta aí de 13 minutos há um suicídio no Brasil. Então é um aumento devastador, avassalador, e esse aumento parece ter mais a ver ou estar mais ligado com as situações da época moderna, né? Como, por exemplo, as pessoas hoje são muito mais informadas, e porque elas são muito mais informadas, elas se perdem no meio das informações e acabam perdendo um pouco o sentido da sua vida. Mas 90% dos casos dos suicídios tem a ver com doenças depressivas, com a depressão. Principalmente aquelas depressões que estão mais ligadas à bipolaridade, ou seja, as alterações de humor. 90% dos casos estão relacionados à depressão. Então, de fato, o aumento da depressão por conta desse ritmo de vida que as pessoas levam na modernidade tem contribuído para o aumento do suicídio. Tem como perceber os sinais da pessoa, principalmente sinais em relação à depressão, né? Então, pessoas que não eram isoladas e começam a se isolar muito, pessoas que são muito falantes e de repente elas param de falar ou começam a ter atitudes estranhas, começam a ter uma mudança de comportamento muito grande, no sentido de repente a pessoa não se importa mais com coisas que ela se importava tanto, ela gostava de fazer determinadas coisas, de repente você já não vê mais a pessoa fazendo. Todo suicídio é precedido por sinais de depressão. Então esses sinais que já são comuns e que nós já estamos acostumados a ver aí no nosso dia a dia, eles podem sim evidenciar que a pessoa está tendo pensamento e ideação suicida. Geralmente, salvo alguns casos, o suicídio é um ato de desespero humano. Isso significa que essas pessoas, elas acabam dando sinais ou mesmo pedindo apoio em momentos de desespero. Geralmente as pessoas elas dizem, né, que estão passando por esse sofrimento, que estão com essas ideias, elas acabam dizendo para os pais ou mesmo para algum familiar próximo. Ela acaba dizendo, ela acaba falando para as pessoas aquilo que ela está sentindo, porque chega um momento em que o desespero, ou seja, o sofrimento é tão grande, e aí ela começa a falar, a botar para fora. Existem aqueles casos em que a pessoa programa o seu suicídio, que são em menor porcentagem, mas essas pessoas geralmente elas não falam, não avisam as outras pessoas, às vezes é um ato de surpresa. Pessoas que têm bipolaridade, elas alternam em tempos entre a fase da mania e da depressão. Há pessoas que estão na fase da mania, elas estão super altruístas, proativas, querendo fazer alguma coisa, muito felizes, aparentam felicidades, mas depois de um mês depois, aí ouve-se a notícia de que a pessoa acabou tendo suicídio, porque provavelmente ela entrou na fase da depressão, e aí aquela euforia anterior, que é a fase da mania, na verdade só estava dizendo da doença que ela precisaria tratar.
Antigamente, a igreja entendia que o suicídio era um ato fatal de pecado mortal em relação à vida. Mas com o desenvolvimento da ciência, nós fomos percebendo que, na verdade, o suicídio está ligado, está fortemente ligado a doenças da alma, a doenças interiores, a doenças da mente. Então, muitas vezes, é muito difícil de você fazer um discernimento se aquilo foi um ato livre e espontâneo da pessoa, ou mesmo se foi um impulso doentio do qual a pessoa teve naquele momento. Como se trata, na maioria dos casos, de uma doença, né, que leva a pessoa a cometer isso, uma doença interior, como se trata disso, a igreja reviu a sua doutrina em relação a isso, né? E ela simplesmente confia essas pessoas à misericórdia de Deus. E aí, confiando essas pessoas à misericórdia de Deus, o julgamento sempre foi assim na igreja, o julgamento pertence a Deus. Então fica muito difícil nós dizermos o que se passava no coração ou na mente daquela pessoa quando chega ao extremo do ato do suicídio. Todo julgamento, o juízo, aquilo que na igreja acredita como juízo final, pertence a Deus. Então, a partir do momento que a alma da pessoa é julgada, a igreja acredita que ela tem dois destinos. Ou ela vai ao purgatório e, consequentemente, vai ao céu, ou então ela vai ao inferno. Isso significa que isso depende de um julgamento de Deus. Nós não podemos dizer que uma pessoa que cometeu o suicídio ela está condenada ao inferno. Nós não podemos dizer isso porque esse julgamento é muito pessoal, se refere da pessoa para com Deus. Toda alma, principalmente de suicida, precisa de oração. A igreja reza por eles e confia a eles a misericórdia de Deus. Todo ato de suicídio é, na verdade, um ato de desespero humano, porque é um impulso, é um ato impulsivo. Como se trata de um ato impulsivo, geralmente a pessoa ela está querendo dar cabo ao sofrimento dela e não à sua própria vida. Como ela não consegue entender aquele sofrimento, ou mesmo tem dificuldade de aguentar o sofrimento interno, a religião, a espiritualidade é um caminho certo e seguro para que a pessoa possa dar sentido ao seu sofrimento, entender ou mesmo fazer um processo de entendimento sobre aquilo que está se passando na vida dela. Então, sim, a religião é um dos maiores contributos. A vivência espiritual faz com que a pessoa saia de si mesmo, ela pare de simplesmente ficar contemplando o seu próprio sofrimento ou mesmo ficar parada no seu sofrimento, mas que ela saia de si e faça algo para que ela olhe outras alternativas e outras realidades em torno dela, em torno da vida. Também na religião você pode encontrar apoio de pessoas, então de um padre que possa te escutar e te ouvir, e de repente quando você encontra o apoio de alguém, você pode eliminar aquela tensão, aquele sofrimento ou aquele impulso que está dentro de você naquele momento. Como um padre geralmente está acostumado a receber pessoas no confessionário ou mesmo no atendimento, na direção espiritual, e ele se preparou nos seus estudos, né, principalmente para identificar e ajudar as pessoas a identificar os seus próprios problemas. Todo padre pode ser uma ajuda eficaz, porque pode ser uma escuta, um ouvido para as pessoas e, ao mesmo tempo, ele pode reconhecer sinais de que a pessoa está passando por uma debilidade muito grave e que precisa de uma psicoterapia, precisa de uma terapia ou mesmo de uma consulta ao psiquiatra. As pesquisas dizem que a cada suicídio cometido, mais ou menos entre 8 pessoas ficam com sentimentos de depressão em torno daquele acontecimento. Sempre o suicídio é um acontecimento muito trágico, em que as pessoas não estão esperando ou elas não estão preparadas. Aliás, eu encontrei muitas pessoas dizerem que estão preparadas para a morte, para morrer, mas eu nunca vi alguém dizer que está preparado para a morte da outra pessoa ou para perder alguém. O suicídio pega geralmente as pessoas de surpresa, elas não imaginam que aquilo
que aquilo possa acontecer. O convívio familiar, o apoio familiar entre as pessoas, fora o apoio familiar, é a busca de um profissional ou de uma espiritualidade ou mesmo de um apoio emocional nesses momentos são muito importantes para que a pessoa possa eliminar de si esse sentimento de culpa. Aliás, porque nunca é culpa de alguém uma pessoa que comete suicídio, né? Às vezes as pessoas se sentem culpadas porque elas falam assim, nossa, mas eu poderia ter percebido isso antes, mas não conseguiu perceber. Então se instala um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa, ele é muito ruim, por algo que naquele momento ela não teve condições de prever, ela estava na ignorância. Então é muito importante com que a pessoa busque uma ajuda profissional, uma ajuda espiritual, para que ela saia desse estado de culpa. Muitas vezes um estado constante de culpa pode deprimir a pessoa e causar uma grave depressão. Sempre quando você estiver pensando sobre isso, tiver algum tipo de ideação, de pensamento suicida, sempre procure alguém que possa conversar com você. Nunca fique sozinho com esses pensamentos ou com medo desses pensamentos. Coloque eles para fora de você. No momento que você coloca esses pensamentos para fora de você, esse já é o primeiro passo para a sua cura e para que você se mantenha vivo. Também, se você não sabe a quem recorrer, hoje nós temos espalhados pelo Brasil os CVVs. São centros especializados para o atendimento de pessoas com ideação suicida, que nós falamos do número 188. Então você disca 188 e logo você é direcionado a um CVV onde as pessoas poderão conversar com você, te orientar nesses momentos difíceis pelo qual nós todos podemos um dia passar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e lhe dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.